Oi, meu nome é Cássia Tavares, você está aqui no nosso canal Arte Certa, porque aqui a arte é certa e hoje eu tô aqui para mostrar para vocês como é que faz uma pele e para vocês aprenderem a desenhar de uma forma assim um pouco mais realista com um lápis de cor. Primeiro, eu fiz ali, ó, a metade do Goku já para vocês terem uma ideia de como é que ele vai ficar e o efeito que a gente vai conseguir obter com essa aula. Aqui eu tô passando um tom de marrom mais claro, passo como se fosse um leve contorno, depois eu vou deixando a mão bem de levinho para poder fazer já praticamente um degradê usando apenas uma cor. E aí eu vou fazer esse movimento, você vai com amor, carinho e dedicação. Isso também é bom você observar onde é sombra, aonde é a luz. Para você dar o efeito de volume, você fazendo a sombra em volta, você consegue dar esse efeito de luz e sombra, entendeu? Que tem a sombra em volta. Agora eu tô passando um tom de ocre, que é aquele amarelo que tem. E aqui, ó, no rosto eu já tinha feito a parte marrom. Então agora eu tô passando só o ocre para poder fazer, já começar a fazer o tom da pele. Aí eu passo ele colorindo mesmo, tenta fazer uma pressão só para não ficar com marcas de lápis de cor, né? Para não ficar aquele arranhado feio. E depois eu venho com esse tom rosado por cima de tudo, passando em cima. Assim eu vou conseguir um tom de pele bem bonita, entendeu? E assim você tem um efeito bem bacana do seu desenho. E aí você passa e depois eu passo uma borrachinha para poder dar uma luz, entendeu? Para dar o efeito de luz e também para tirar as marcas do lápis de cor. Aí você vai de leve, tudo você faz com leveza, não faz com raiva e nem faz com força, tá bom? Tem que ser de leve. Vou passar um pouquinho mais de marrom, só para dar mais luz, mais sombra onde precisa, porque isso dá mais vivacidade ao desenho. E aí você vai com amor, carinho e dedicação, vai passando, ó, vou colocar um pouco mais de óculos. Você tem que seguir seu coração também quando você for pintar, porque na pintura a gente segue muito o nosso coração. E agora, ó, vou fazendo o movimento do desenho, tá vendo? E eu vou fazer isso na pele toda e vou mostrar ainda um pouco, eu fazendo nas mãos, nos braços, um pouquinho só para vocês. Agora, semelhante ao que a gente fez na pele, eu vou usar um tom de vermelho mais escuro ou um vinho e vou fazer em volta aqui para poder fazer a luz e a sombra. Aqui eu estou fazendo a sombra, que eu estou usando um tom mais escuro. Você faz em volta como se fosse um contorno, depois pinta um pouco em volta do contorno, deixando o degradê suave para o lado de dentro. E isso vai fazer já uma impressão de volume e vai facilitar a sua vida na hora de fazer o efeito de luz e sombra. Agora eu vou passar o tom de vermelho mais claro e em vez de eu fazer pintado somente, eu vou fazer como se eu estivesse puxando. Eu encosto e puxo para dar um efeito diferente no tecido. Aqui tá diferente um pouco da pele, que a pele às vezes a gente faz o movimento do lápis como se fosse fazendo bolinhas. E aqui no tecido eu vou fazer como se fossem em linhas, puxando como se fosse a técnica que usa para fazer o cabelo. E aí você vai fazendo esse movimento até preencher todo. Você encosta o pincel onde é o contorno e puxa para dentro. E isso vai fazer com que a parte que você fica mais fraca, né? Ela vai ficar mais suave. Isso vai dar o efeito de luz e sombra que você precisa. E aí você vai puxando como se quisesse fazer uma parte se encontrar com a outra. E vai fazendo esse movimento até preencher o desenho. Quando vai pintar com lápis de cor, tem que ter bastante paciência. Você que está trabalhando com lápis de cor, o lápis de cor é uma ferramenta muito legal para quem gosta de arte. E só que tem que ter bastante paciência, porque é um processo demorado, às vezes a gente cansa, mas a gente tem que persistir porque o resultado sempre é muito legal. Aí eu vou fazendo esse movimento de união e depois eu vou usar o preto, ó. O preto eu vou passar em alguns lugares para quê?
para mostrar que ali tá bem escuro mesmo, que é a união, e isso dá mais valorização à luz e sombra e trazendo mais vivacidade ao desenho. E aí você passa, como a gente não pinta com força, o nosso lápis de cor, ele aguenta misturar. Quando você faz muita força no lápis de cor, as cores não se misturam. E quando você faz assim um desenho com luz e sombra, você não sofre tanto, o seu punho não sofre tanto. E depois que eu fiz isso, eu vou passar o branco em cima de tudo, ó. Vou passar o branco aqui em cima do tecido. Eu fiz o vinho em volta, fiz o vermelho mais claro dentro, passei o preto em alguns lugares e agora estou passando o lápis de cor branca para deixar esse tom bem homogêneo e bem bonito. E aí você passa, aí você pode até, se você quiser fazer um pouco mais de força, esse é o momento. Mas não precisa fazer muita força não. Como a gente às vezes vê, em geral, muita gente que gosta de pintar com lápis de cor, às vezes pinta e satura o papel, chega ele ficar brilhante e um pouquinho amassado de tanta força que você faz no lápis. Não precisa fazer assim, não precisa ser tão sofrido e você não vai conseguir fazer a mistura das cores se você fizer uma pressão muito forte no lápis de cor. E aí você pode passar em cima da pele também, isso vai deixar bem homogêneo o desenho. Agora nessa parte eu vou passar o ocre e vou preencher aqui, deixando o meio sem preencher, para ter como se fosse a luz. Passo um pouquinho de preto, uma linhazinha de preto só para dar o efeito de cromado. Agora para fazer o efeito do olho, eu vou passar um tom de verde meio azulado que tem aqui. E aí eu faço tracinhos para dentro. Faço vários tracinhos para dentro. Eu vou pegar o azul mais claro, vou fazer em volta de onde seria o preto e puxo para fora, ao contrário. E depois eu vou pegar o preto e vou fazer somente um risquinho só. Porque ali eu quero simbolizar a luz do olho, né? Então eu deixo ali, ó, falhado, entendeu? Agora eu vou passar um pouquinho de preto pro lado de baixo e um pouquinho de preto pro lado de cima. Você tem que ir com a mão bem de levinho e fazer um degradê bem suave. Tá vendo, ó? Vou fazendo bem suave, ó, dos dois lados. E agora eu vou passar o marrom para poder fazer a sobrancelha. Aí eu vou fazendo e já vou fazendo no sentido de pelo. Então eu vou puxando essa linha para cima. E o amarelo, que esse ocre aqui, passo também. Aí eu passo, vou passar o marrom novamente para riscar, mas também vou fazer a ponta desse preto para poder fazer também em cima do olho também. Ó, passei mais o preto, fiz a ponta, deixei mais fininha para poder ficar bem bacana. Vou dar uma suavizada com a borracha nesse tom de preto que eu passei pro lado branco, um pouquinho só. E agora eu vou com um lápis de cor preta, vou passar mais uma vez. E aí eu vou fazer um leve contorno por lado de cima. E aqui embaixo, ó, aí eu vou passar um pouquinho, fazer mais esse degradê, puxando pro lado de baixo. E vou fazer embaixo, beirando um pouquinho o olho também, um pouquinho de preto. Agora eu vou começar a fazer o cabelo. Aí eu vou usar o marrom. Eu vou colocar aqui na pontinha da mecha e vou puxar para cima. Você encosta e puxa e vai fazendo o movimento do desenho. Daqui, ó, para cima, tá vendo? Contorno em volta com o marrom. E vou fazendo esse movimento com a mão bem de leve, bem suave. Um pouco mais forte onde é a raiz e a ponta do cabelo. O ocre agora de novo. Passo em cima desse marrom, fazendo o mesmo movimento que eu fiz com o marrom. Você encosta e puxa e vai fazendo esse movimento. E isso vai já fazer uma luz e sombra. E depois eu vou passar um tom de amarelo e vou passar em cima de tudo, tentando já chegar em cima da onde ficou esse espaço em branco. Passando um pouco mais para cima dele. E aí eu vou fazer esse movimento no cabelo todo, como se fossem mechas. Ó, gente, eu passei o desenho, passei todo o lápis de cor. Aí, gente, vocês vão usar o preto também, ó. Vai pegar o lápis de cor preta e vai passar levemente aonde
você acha que possa estar um pouco mais escuro. Não é muito. E aí é no movimento do desenho. Que isso faz dar mais, deixar mais realista o desenho, deixar o desenho com mais vida, né? Você fazer uma luz e sombra, dá outra cara pro desenho. E aí você vai passando o lápis preto onde você acha que pode ficar legal também. Uma coisa que também você tem que seguir seu coração. Aqui eu vou passar um pouquinho de preto pra fazer sombra desse cabelo no rosto. Aí, tá vendo? Um pouquinho de preto, passar um pouquinho aqui, ó, pra dividir a orelha, embaixo da sobrancelha. E aí você vai fazendo isso e vai tendo aí o resultado. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho, colocar mais escuro um pouco, pronto, tá vendo? Agora eu vou ensinar pra vocês a fazer a beirada, que eu fiz assim, né? Você faz assim se você quiser, né? Deixa eu passar aqui, ó, o branco pra fazer. Você vai fazer com o azul e vai fazer esse movimento, ó. Tô com o azulzinho aqui e vou fazendo esse movimento. Um leve azulzinho. E aí eu vou passar um pouquinho de preto. Tem que ser com a mão bem de levinho. A mão bem levinha. E você vai fazendo como se fossem linhazinhas, ó. Aí você vai fazer isso nele todo, né? E agora a gente vai fazer aqui a beirada. A beirada eu fiz, desenhei como se fosse umas chamas, né? Aí eu fui preencher de amarelo. Fazer uma parte aqui pra vocês poderem ver. Aí também fiz isso aqui, ó. Eu fiz, nem é uma bolinha, tentando fazer um quadradinho, meio bolinha. Passei o azul, o verde. Aí preenche de amarelo e volta a descer azul. Seguindo o movimento do desenho. E aí você vai preenche. Aí eu fui pro laranja. Aí fiz em volta aqui do amarelo. Aí eu peguei vermelho. E fui preenchendo aqui. E aí você vai seguir no movimento do desenho. Aí eu vou no laranja. Passo de novo. Aí eu fiz isso nele todo, isso aqui não é obrigatório. Aí eu passei o amarelo mais uma vez. Aí já passo em cima desses tons de vermelho e laranja. Aí eu já passei em cima de tudo, o amarelo. Aí já fui passando em cima de tudo, ó. Aí fiz assim, na beirada aqui, eu usei o azul. Aí eu fiz a mesma coisa, ó. Aí eu fui preenchendo. E dentro desse azul, depois do azul, eu passei o preto. Eita, nós. Aí eu passei o preto. Aí o preto, pra fazer essas bolinhas, eu fiz isso, ó. Eu fiz a bolinha e aí eu fui diminuindo, ó. E aí eu pintei em volta da bolinha. Aí eu pintei em volta da bolinha. Também fiz uma dessas pecinhas aí, azul aqui também.
o verde. E aí, volta disso, eu pintei de preto. Aí você pinta de preto, dependendo das 2 mãos de preto. E aí vai fazendo esse movimento, ó. Aí vai preenchendo o papel todo. E vou fazer isso nele todo, e aí eu mostro pra vocês. Aí eu só fiz isso. E pintei de preto. Eu vou ensinar o presente depois, mas vou fazer logo essa parte do fogo aqui pra ser o fundo, e depois a gente faz o presente. Gente, eu contornei o presente todo com laranja, contornei com verde. Daqui pra cima, eu só vim subindo, ó, pintando com laranja. Aqui eu preenchi. Você vê que deixei um espaço ali, sem preencher, porque eu vou usar o tom de amarelo. Agora aqui, ó, eu vou passar amarelo descendo, ó. Que aqui o amarelo vai ficar como se fosse a luz, né? Laranja a sombra e o amarelo a luz. Passei assim. Aí você passa preenchendo tudo. Você vê que ainda eu vejo o contorno. Pra você deixar realista, tem que sumir com ele. Então, você vai e passa o lápis de cor pra disfarçar esse lápis. Então, você passa e vai dele sumindo, ó. Que tem o contorno em volta do dedão. Você vem com lápis de cor e vem suavizando esse contorno, ó. Não pode ter a marca do contorno, entendeu? Deixa bem suave. Agora eu vou fazer o verde. Que eu vou fazer mais escuro. Por causa da fita, fazendo sombra. Mais escuro. Aí você pode usar um pouco mais de pressão no lápis, você vai fazer mais escuro. O espaço é pequenininho. Aqui. Aí perto do dedo, ó. E aqui subindo. Eu vou deixando mais fraco. Lá de baixo mais forte, lá de baixo mais fraco. Aqui embaixo vai ter sombra, escuro. Então, deixo mais escuro. A beirada mais claro. Aqui por causa da dobra mais escuro. Aqui subindo mais escuro. E aí eu vou fazendo esse movimento. Deixando a centralidade ali mais clara. Aqui é a mesma coisa, ó. E aqui a gente vai repetir o processo. Depois ainda vou passar um outro tom de verde mais claro em cima, pra dar um efeito. E aí eu vou fazer esse movimento, ó. Tá vendo como fica bonito? Agora eu vou passar o verde mais claro. Agora eu passei o amarelo em cima do laranja, passo aqui em cima. Vai dar um tom mais bonito, ficar mais bonito ainda. Se você faz muita força no lápis, você não vai conseguir passar outro lápis de cor por cima, porque não vai pegar, entendeu? Tem que ser suave. Tem que ser suave. E aí você vai fazendo o movimento de desenho também, né? Não pinta de qualquer jeito. Pinta com carinho. Você vai dar conta, vai ficar lindo o seu desenho. Amor, carinho e dedicação. Fiz assim. Vou pegar o preto. O preto eu vou aplicar um pouco aqui embaixo, ó. Um pouco aqui também. Posso passar borracha, ó. Fazer uma luzinha nesse papel. Ó. E aqui eu posso pôr uma luzinha também. E aqui também. Aí. Aí você vai ter um efeito de luz e sombra, tá vendo? Olha que bonito que fica. Dá uma subidinha mais aqui. Dá uma retocada se precisar.
Aqui embaixo eu ainda posso passar um pouco de preto também. Por causa da mão, faz sombra. E aí, ó. Tá vendo? E aí você vai fazendo o seu desenho ficar top, hein? Aqui embaixo eu vou passar um pouco de preto pra fazer uma sombra desse laço. Aí. Olha aí. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Fiquem com Deus e até a próxima aula. E tchau!